vai acreditar. Deixa eu te contar uma coisa. Jura? Olha só. Socorro. Acredita. Aqui no quintal. Chega mais. Estamos no ar. Pode entrar nesse quintal todos os apaixonados pela cultura brasileira. Esse é o podcast O Quintal Conta, produzido e idealizado pela Quintal das Criações. Aqui nós vamos explorar e compartilhar as histórias, memórias e saberes da cultura brasileira de uma forma leve e envolvente, como uma boa conversa animada que a gente tem no meio do quintal. Então senta na sua cadeirinha, pega um biricutico, uma água, um suco, um refrigerante e pode chegar mais aqui neste quintal. Nessa temporada chamada Ainda Bem Que Existe o Forró, nós iremos explorar não só sobre a origem, história e memória do forró pé de serra, mas também as influências nordestinas no Rio de Janeiro, além de falar sobre assuntos do cotidiano dos bailes de forró e sobre produção. Para compartilhar sua sabedoria com a gente hoje, eu tô aqui com ele, que tem uma linda voz de trovão, que emociona nos bailes de forró por aqui no Rio de Janeiro. É filho do sanfoneiro paraibano Fidelis do Acordeão. Canta, toca sanfona, triângulo, joga em todas as posições no forró. E ela, uma talentosa cantora nordestina com uma voz marcante e com um grande carisma. Com anos de experiências nos palcos, ela traz um repertório com muita influência nordestina, na qual destaca o forró, o shot baião, ciranda, chachado, entre outros. Uma salva de palmas para Marcelo Mimoso e Neidinha da Rocha, senhoras e senhores. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. E aí? A gente que agradece. Tô feliz pra caramba. Bom, acho que vamos bater um papo gostoso aqui nesse episódio, que a gente vai falar sobre o forró no Rio de Janeiro. Então, assim, para começar, o nosso podcast, né, ele surgiu nesse interesse de falar sobre, nessa temporada, que se chama Ainda Bem Que Existe o Forró, a gente falar sobre as memórias do forró pé de serra e da cena forrozeira na cidade do Rio de Janeiro. E, claro, para falar sobre esse tema, é preciso percorrer sobre outros assuntos, como a origem do forró enquanto gênero musical, que a gente já abordou no nosso primeiro episódio. A gente vai falar sobre o berço nordestino do forró, de onde surgiu e a quantas anda atualmente, o mercado cultural do forró, o forró enquanto patrimônio material, enfim. São muitas coisas, a gente talvez não dê conta de falar sobre tudo nessa temporada, nesse podcast. Mas são muitos causos que nos ajudam a pensar sobre o forró na região sudeste e mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, o assunto que vamos abordar aqui hoje. Pra gente começar, eu queria trazer uma frase aqui do Gonzagão, que pode até talvez soar meio polêmica quando ele estava aqui no Rio de Janeiro. Um trecho que foi dito num documentário dele, A Origem do Forró, que foi gravado em 1977. Que ele falou assim: aqui, cidade turística, se dá tudo para o samba e para o forró não se dá nada. Vamos cada vez pior. Isso é um documentário lá em 1977. E essa afirmação nos lembrou a música Baião, de São Sebastião, também do Gonzagão, em que ele canta essa chegada dele por aqui. Bom, eu sou péssima cantora, então eu só vou ler 2 trechinhos, mas se vocês quiserem cantar, vocês ficam à vontade. Mas que ele fala: era um mundo todo novo, diferente, meu irmão, mas o Rio abriu meu fole e me apertou em suas mãos. E Rio de Janeiro do meu São Sebastião, pare o samba 3 minutos pra eu cantar o meu baião. Queria saber de vocês, pra gente começar essa conversa, como foi pra vocês, então, aqui, tocar e cantar, resistir com forró pé de serra no Rio de Janeiro, nessa cidade em que o samba tem em cada esquina. Como que é pra vocês tocar e cantar forró? Vou deixar pra Neidinha começar das primeiras... Tô me sentindo até o Gonzagão. Essa fala dele aí foi feita pra mim também. É a sua cara, você que veio de lá. Vim do Nordeste, como eu tava falando pra você, e não imaginava, assim... tão amplo que tem o campo do forró. Hoje tem. Antigamente não tinha, né? Hoje tá melhor do que no Nordeste, eu posso dizer isso, sim. Por isso que eu não voltei pro Nordeste. Porque aqui mesmo com todas as dificuldades, a gente quer mais, o artista precisa ser valorizado cada dia mais, mas aqui ainda continua melhor do que lá. Aqui o Rio de Janeiro abraça realmente a cultura. Ele fala muito do samba, porque ele chegou, realmente não tinha o forró. Foi ele realmente que trouxe o forró pro Rio de Janeiro, né? Pro Sudeste. E a gente tá aqui, com toda a garra, com muita luta, com muito amor, principalmente amor, porque se não fosse amor, a gente não tava existindo, né, Mimoso? Verdade. Então, eu me sinto como ele. Assim, cheguei e tô resistindo aí.
E vamos abrir mais as portas pro forró sim também, para ficar cada dia melhor. Você chegou quando aqui no Rio? Cheguei a 27 anos. Faz as contas. Eu sou péssima de matemática. Isso é 98. 98. 98, né? Cheguei em 98, mas eu vim a trabalho tal, do marido. Tô há 12 anos no forró, né? E foi uma coisa assim muito espontânea que foi acontecendo. Mas eu tô feliz, mas tem muita coisa para se melhorar, sim. E você falou que hoje você mora em São Gonçalo. Moro em São Gonçalo. Quando você chegou, já foi pra lá? Não, eu cheguei, fomos morar em Guadalupe, porque uma amiga da minha mãe, a única pessoa que ela conhecia do Rio de Janeiro, assim, que poderia dar o suporte a gente, era a senhora Macrina, maravilhosa, que nos recebeu muito bem. Aí meu marido veio na frente, alugou casa, mobiliou toda a casa, aí depois eu vim, com alguns dias, entendeu? Aí depois passei uns 5, 6 meses, e como a galera do trabalho dele morava mais pro São Gonçalo, ficava mais fácil pra ele vir, dividir carro, aquela coisa toda, né? A dificuldade de grana, e fomos morar em São Gonçalo, onde eu estou até hoje. Entendi. E você, Mimoso, como é que é a sua história? A minha história vem do segmento do meu pai, né? Que meu pai, quando veio pro Rio de Janeiro, na década de 70, ele já tocava lá na Paraíba, mas o instrumento dele era cavaco, pelo que pareça. Só que ele veio para trabalhar em oficina, porque meu pai trabalhou com mecânica há muitos anos. Ele veio para trabalhar na oficina de bicicleta, só que lá ele trabalha com oficina de carro, automóvel, de Jeep, né? E aí o Gaudêncio, que era o padrinho do meu irmão, chamou meu pai para vir para o Rio, na Barra da Tijuca, lá no Jardim Oceânico, e aí deu um terreninho para ele lá, e aí meu pai veio na frente e tal, ele já estava com a minha mãe lá, e aí depois a minha mãe veio, foi quase a mesma história da Neidinha aí. Nisso nasceu o meu irmão mais velho, depois do meio, depois eu sou o mais novo, né, o caçula. E aí, ao decorrer do tempo, meu pai conheceu aqui o lá da Rocinha, que faleceu, o pai Gentil. é o Chico Mota. Chico Mota. E aí meu pai veio tocar com ele. Falecido Chico Mota, que é pai de Júnior Leonardo, MC Júnior Leonardo, que a gente se conhece desde moleque, entendeu? Lá da Rocinha. Aí passou-se um tempo, meu pai tava tocando com o Chico, acho que era no forró forró do Chico, lá no Rio das Pedras, eu acho, ou não, que depois foi para o Largo da Barra. E aí apresentou o Manhoso. O Manhoso, que hoje em dia, ele foi meu padrinho, meu pai tocou com ele 17 anos depois disso. Aí aconteceu muitas coisas, né, de lá pra cá. E aí meu pai, ele veio se deparar, mesmo com o forró, a proporção que ele se tornou nos final dos anos 90, né, com Fala Mansa, Forró Sacana, Rastapé. Ele foi chamado para acompanhar um cantor chamado Beto Brito, lá da Paraíba. Isso em 98, parece. E aí quem chamou ele foi até o falecido Perpétuo Borborema, que nos deixou acho que já tem uns 5 anos. E o Jó, no Zabumba. Aí depois montaram o Bando Trololó. Aí do Bando Trololó, aí juntaram com o Robson Sosa, montou o Trio Pé de Serra, que você deve ter escutado muito. Uhum. Era meu pai na sanfona, Perpétuo na voz e Robson na zabumba. Na verdade, os três cantavam, né? Cada um tinha um estilo próprio de se cantar. O meu pai é mais num Gonzagão. Perpétuo os três do Nordeste era tudo. Perpétuo era um gogó alto, lá em cima, cantava alto, porque puxou o pai dele, Zito Borborema, Chiquinho do acordeão, né? E já o Sossa, não, já do lado do reggae, uma coisa mais um shotzinho. E ele é irmão de Beto, que foi do trio argentino durante 27 anos. A minha história começou a entrar no forró porque eu sempre fui com meu pai nos forróis, que ele tocava com o Manhoso, nos circos, né, em Minas, Espírito Santo. Só que eu não despertava interesse, porque eram pessoas da velha guarda, né? Não tinha pessoa da minha idade. Quando ele começou a tocar, depois que ele passou pelo Trololó, com o Beto Brito, depois o Trio PCR me chamou pra ir lá, eu fui lá carregar a sanfona dele, eu vi aquela juventude dançando forró, girando, jogando a perna pra lá. Eu falei, a molecada nova, eu fiquei louco. Aí dali eu vi Forró Sacana, que eu fiquei mais apaixonado ainda, porque qual era a minha referência no forró? Era a sanfona. E aí eu vi o Mará com aquela sanfona linda, aquela Super 6 branca, aquele cabelão. E aquilo ali foi me encantando. Então, automaticamente, eu virei o hold do Trio Pé de Serra. Entendeu? Olha aí. E aí,
foi o meu começo no forró, foi aí. Se deixar eu falar, eu vou continuar falando demais, ó. Pois é, ele falou do começo dele no forró. O meu no começo no forró foi com encontros de sanfoneiros. Coloquei uns roqueiros pra cantar forró, né? Mas assim, eu tenho história com meu pai também. Nasci na música, só dormia com rádio de pilha na música, ligado no meu ouvido. Minha mãe fazia as festas juninas, a casa era sempre cheia, meu pai era sanfoneiro também, né? E meu pai veio pro Rio de Janeiro na década de 60, porque veio todo mundo. Veio o Gonzagão, veio a Marinês, que era vizinha amiga dele, com o mestre Abdias. Oxe, tá todo mundo indo, eu vou também. Eu também. Só que já tinha 2 filhos. Eles tiveram 2 filhos no ano só. Aí meu pai veio na frente, dormiu nas praças, principalmente na Praça Tiradentes, ali. Aí quando passou uma pessoa vendo ele tocar e convidou ele para fazer show em Petrópolis, no Palácio de Quintandinha, na época, né? Sim. Aí meu pai, nossa, eu vou. Aí pronto, já começou a abrir as portas para ele. Aí ele foi morar lá em Petrópolis, em Magé, em Andorinhas. Ele conseguiu trabalhar numa fábrica de tecido lá. Aí quando viu que o negócio estava melhorando, trouxe minha mãe com os 2 meninos, né? Minha irmã mais velha e meu irmão mais velho. Só que minha mãe começou a ficar doente, muito frio. Aí passou um tempo, ele teve que voltar, né? Mas deu continuidade lá com a música. E eu vim depois, sou a filha mais nova, e vim parar aqui. Foi quando eu conheci o Encontro Sanfoneiro, que na minha cabeça era só Feira de São Cristóvão. Mas não, o Rio de Janeiro tem um leque muito grande, né? De forró aqui, ali. O Mimoso já falou vários, e tinha vários, né? Mimoso. Sim. Então, aí as coisas foram acontecendo, assim, naturalmente. Conta aí que você tava falando antes da gente começar a gravar, né? Que você começou cantando rock, né? Não foi isso? Isso. Aí quem vê assim, né? Diz sua história parecida com a da Elba Ramalho, né? Pois é, me viram, a gente em reunião de amigos, né? Churrasquinho, os meninos do rock ensaiando. Aí me chamaram pra cantar, eu fui, eles disseram, olha, encontramos a cantora de rock. Eu disse, não, só se vocês cantarem forró. Eu brincando, eles disseram, a gente topa também. Aí começamos a fazer eventos de rock e forró. Aí no aniversário da avó de lá em Campo Grande, foi quando um sanfoneiro chegou, que tinha sido contratado para a festa, né? E mandou me chamar. E foi quando ele me apresentou o Encontro de Sanfoneiro no Rio de Janeiro. Foi o Moraes de Acordeon, padrinho meu. Você falou do Chico Mota. O Chico Mota me esperava todo último domingo. Tava lá no Encontro do Camelo. Na Glória, eles separavam a cadeirinha para eu sentar. Dizia que é o canto da Neidinha, ninguém senta, né? Era um maior xodó comigo. Então, mais um padrinho também. E as coisas foram acontecendo. Eu fui participando com o Moraes do Grupo Fera Show, fazia show com ele. Aí depois teve um projeto com o Aldeuzon Alves, Coração da Sanfona, que eu também fiz parte. Aí a Orquestra Sanfônica, o Raimundinho me mostrou ao Marcelo Caldi. Nossa, saudoso Raimundo. Né? Aí o Raimundinho também me mostrou o Marcelo. O Marcelo me chamou para a Sanfônica, onde a gente tá na Orquestra Sanfônica também, né? Com o maestro Marcelo Caldi. Aí todo mundo, Neidinha, e o seu trio, as coisas foram acontecendo. Aí seu Adélio também me chamou pro Forró Forrado, onde eu canto também na banda dele, entendeu? E tem o meu projeto comigo, com os meninos. Aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu saía pra vender o CD das pessoas, aí dos artistas. Ele tava tocando no encontro, vendia o CD da Ieda, vendia o CD do João Mossoró, vendia do Chico Mota, todo mundo. Aí todo mundo, Neidinha, eu quero o seu CD. Mas o meu ainda vai sair, tá pra sair. Aí as coisas foram acontecendo. 12 anos já tá aí. 12 anos. E você tem o programa, né, lá da rádio, né, que você faz. Tem 2 programas. Tem o Forró Folia e Folia, lá em São Gonçalo, que eu já estou há 7 anos, toda quinta-feira. E o Forró Forrado, que o seu Adélio conseguiu um espaço e me chamou para apresentar também. Na Pop Rio, a gente deu um tempinho, mas está para retornar na Pop Rio, ali no Catete. No Catete, na faculdade. Tem um nomezinho a faculdade. O outro é em São Gonçalo, entendeu? Então, vai ter surgindo a oportunidade, tá me chamando, eu vou. Né? O não já é garantido, né? A gente tem a coragem, tem um amor e vai e faz. Ô Mimoso, mas você disse que você começou como hold. Exato. E aí, como você começa a cantar? Assim, eu sempre gostei de cantarolar, né? Na escola. Só que as músicas que eu cantava eram as músicas que meu pai tocava com meu padrinho. O Manhoso, ele é conhecido como o rei do duplo sentido. Então são músicas de duplo sentido. Então eu zoava muito na escola, gostava de cantar, né? E aí um belo dia eu fui eu comecei no forró sozinho. Parei de ir com meu pai. Eu comecei a ir sozinho, me apaixonei pela dança e comecei a aprender, inclusive, as danças. Eu ia mais para dançar. Inclusive no show do Trio Pé de Serra, quando tava rolando o show, aí aconteceu alguma coisa lá no palco, eu era pra estar no palco, eu tava onde? Eu me procurava, eu tava onde? Tava dançando. Tava no salão dançando, girando pra lá e pra cá. Bailudo. Bailudo, exatamente. Aí eu fui um belo dia,
num forró do Bochicho ali na Tijuca, né? Nosso amigo Haroldo Júnior. E aí tava rolando o Forró do Bom. Na época estava até em transição. Que o Forró do Bom era composto... A primeira formação era Massarico, do Trio Forrozão, sanfoneiro. O falecido GG do baixo, Jefinho do Zabumba. E o Caíto na sanfona. Aí ele estava em transição, montou o Trio Balanço Bom nessa época. Aí que entrou o irmão do Caíto, que é o Tartaruga, e o Caíto, e o Jefferson, né? Que eles são filhos de Zé da Onça. Zé da Onça é um dos fundadores da Feira de São Cristóvão, um grande patrimônio que nós tínhamos, que ele era assim com Zé Gonzaga. Inclusive, eu tive a oportunidade, a honra de conhecer Zé Gonzaga. Eu dei um foto na feira, que o meu pai sempre me levou na feira, né? Com Zé Gonzaga. Tenho foto com o Julinho. Julinho era o sanfoneiro de João do Vale. Tocava com Clara Nunes também, aquele acordeão de botão. E aí, né... Voltando lá no Bochicho, eu fui lá pra curtir, pra dançar. Do nada me chamaram pra dar canja. E hoje em dia isso aí é comum, mas antigamente não tinha esse negócio não. O trio ia fazer, o artista tá fazendo tocar lá, ele fazia o show dele, acabou, pum. Hoje em dia já é normal. E aí eu subi, toquei, dei uma triangada lá e tal. Aí eu perguntei, vocês vão pra onde? Ah, a gente vai pra tal lugar, pô, pode me dar uma carona, eu tô indo pra Barra e tal. Só que no carro eles brigaram. O Zabumbeiro com o Triangueiro. Não tem que ser, viu? Brigaram, o Tartaruga com o Jefferson. E aí, briga foi feia, aí sei que depois eles ficaram lá na central e aí prossegui com o Beto Dutra, que tá inclusive fazendo aí a produção do forró do Pôr do Sol, né? E aí, brigaram, e agora? Pô, tem show quarta-feira, como é que vai ser? Aí chama o Marcelo, que né, então era Marcelo, Mimoso é apelido, depois eu conto essa história. E aí, você quer? Eu falei, pô, eu vou ter que ver com meu pai, porque tem que ver lá o show do Tripé de Serra, porque eu trabalho com ele, eu tenho meu compromisso, né? Mas eu vou ligar e tal. Aí tudo certo. Aí eu estreiei na Rua Bambina, ali naquele... onde tem parece um porão de navio. Tem um evento ali na Bambina, no Sinuca, tem uma sinuca. Foi ali que eu estreiei, no dia 5 de novembro de 2001. E aí eu fiz esse show lá como coadjuvante. Mas eu sempre tive espacinho, ele botava pra cantar. Eu cantava lá as músicas do Manhoso. Não cantava nada de Dominguinhos, pelo incrível que pareça. Meu repertório era mais manhoso, alguma coisa de trio nordestino e tal. E ali eu comecei a minha vida na música com o Trio Balanço Bom, em 2001. De lá pra cá foram muitas águas que rolaram. Quintal Aberto. Oi, meu nome é Raíza. O podcast está me fazendo lembrar uma saudosa fase da vida, que foi a época dos forróis às quintas-feiras na Sem Nome, localizada no bairro da Penha, no Rio. Era um clima de muito aconchegante, muito gostoso de se estar. Lembrar que uma simples lanchonete de bairro, assim, era invadida mesmo, assim, por tantas pessoas, não cabiam na própria calçada, as barraquinhas, era encontro marcado mesmo, fazer parte disso, sair da escola, né, na época eu estava no ensino médio, e sair direto para lá, né, classificação livre, então participar de uma vibe muito boa, né, e em contrapartida, tantos outros gêneros que são mais comuns, né, até hoje, talvez, de lotarem. E uma simples lanchonete no bairro lotava as ruas, assim, porque não era só a calçada da lanchonete que ficava cheia, era o outro lado da rua, era ponto de encontro, de rever amigos, de dançar, de aprender, porque o forró tem muito isso, né? As pessoas generosas que sabem dançar e ajudam pessoas como eu, que são mais complicadas ali nos passos, mas, assim, que saudade maravilhosa. Muito obrigada, Quintal, por relembrar essa fase. Foi uma época maravilhosa e ainda bem que existe o forró mesmo nas nossas vidas. Quintal Aberto. Pra gente também facilitar a compreensão de quem está nos ouvindo, né? Pra gente compreender essa cronologia do forró no Rio de Janeiro, né? A gente aqui no nosso processo de pesquisa, a gente queria propor uma divisão de 2 ciclos do forró aqui no Pé de Serra, no Rio de Janeiro, para facilitar essa compreensão e principalmente para as pessoas que não sabem nada da história do forró Pé de Serra, né, que não frequentam ainda, mas a gente vai doutriná-las Vamos trazer esse povo pra cá, né? Primeira vez. Gama ou Gama? Esse daqui já é a nossa 4ª gravação, e toda gravação
A gente, sempre a palavra encantamento, paixão, né? Me apaixonei pelo forró. Eu falo que é o mosquitinho do forró. Que ele pega lá e você fica apaixonado. Aparece muito aqui. E é isso, a gente espera que mais pessoas se encantem, se apaixonem pelo forró. E aí a gente teve, então, um primeiro ciclo, né? Que ele é marcado pela chegada dos pioneiros aqui. Muitos que vocês já falaram, né? Que chegaram aqui com muitas adversidades, né? Essa primeira geração de forrozeiros que chegaram no Sudeste. Então a gente tá falando do Gonzagão, do Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Diana do Sertão, Anastácia, entre tantos outros que seguiram esse mesmo fluxo migratório, né, do Nordeste pro Sudeste. E até é legal lembrar, né, como Luiz Gonzaga e o Jackson foram figuras muito importantes nessa recepção, né, dos músicos, dos conterrâneos, né, e como vocês mesmos já falaram aqui, né, o seu pai era vizinho de Marinês, lá né? Em Campina Grande. Lá em Campina Grande, mas que, né, que isso enfim, de alguma forma, acredito que tenha facilitado também a vinda pra cá, né? Aí a gente achou uma entrevista do Gonzagão pro jornal o Globo, que ele fala: eu acho que eu fui o único cantor nordestino que trouxe do Nordeste muitos outros colegas cantando seu próprio gênero pra cantar aqui no Sul e gravar discos. Trouxe e não me arrependi, porque eles acabaram me ajudando e reforçando o gênero. E eu cada vez mais conhecido como Rei do Baião, primeiro e único, enfim. Não foi bom, foi um bem danado. E aí, assim, se reforçar o gênero do forró foi muito bom, isso também não aconteceu sem saudade, né, da terra, né, da terra natal, né? Jackson do Pandeiro, por exemplo, falou que ficou atordoado quando chegou aqui no Rio de Janeiro, né? Até mesmo pela geografia do território, né? Ele falava que a cidade, em função dos morros e das montanhas, né, parecia um tabuleiro de cuscuz, né? Contava também que queria ter voltado na mesma hora, mas depois ele se rendeu aos encantos da cidade, sobretudo de Copacabana, que ele até tem o shot, né? O shot de Copacabana. Cecel, por sua vez, ela compôs Saudades que Dá Gosto, gravado pela baiana Marlene Vidal, que ela tem um trechinho que ela fala: eu vou-me embora pra minha terra, que no meu pé de serra deixei meu grande amor. Com a saudade não tem quem possa, vou cuidar da minha roça, acabar com minha dor. A gente entende até que o baile de forró, né, ele foi, inclusive, a gente pode considerar uma grande tecnologia a ser criada por muitos trabalhadores nordestinos no Rio de Janeiro, exatamente com a forma de elaborar, assim, essa saudade, né, como que, até tema que a gente vai abordar mais no episódio sobre o berço nordestino no forró. E tem a pesquisadora também, Isabel Santos, que ela fala de territórios simbólicos do forró, né, porque por muitas vezes, exatamente pela essa saudade da terra natal, muitos grupos, né, que migraram, procuraram preservar com mais intensidade as práticas do seu local de origem do que aqueles que permaneceram em seu território, né? Vocês até por muitas vezes já falaram aqui, né? Você falou, eu não voltei ainda pro Nordeste porque eu acho que aqui, enfim, de alguma forma eu tenho mais espaço, mais campo mesmo, mais cultura nordestina. Sim. A outra coisa também que Dominguinhos, né, precisou sair do Rio, por exemplo, ir para São Paulo na década de 60, porque, segundo ele, ninguém queria saber de acordeon. Era só guitarra, violão, principalmente por causa da bossa nova, né? Essa década de 60 é marcada muito pela bossa nova, pela jovem guarda. Jackson também, né, diz que manifestou esse desgosto, né, em função dessa perda de espaço, né? Ele achava que a jovem guarda ia destruir a música brasileira. Dizia que as músicas da Jovem Guarda eram americanizadas e que aquilo estava desempregando todos os artistas que tinham a batida, né, do forró no seu coração, né, que ele falava. E aí, assim, pra vocês, assim, afinal de contas, esse espaço pro forró, desses pioneiros na cidade, tinha esse espaço? A gente já falou aqui que tinha espaço, mas eles sofreram, né, alguns períodos aí, né, nessa cronologia de perdas de espaço. Inclusive, Gonzagão foi depois fazer uma turnê, né, nesse período pelo interior do Nordeste e tal. Como que vocês, assim, acham que, assim, a partir dessas referências de vocês, dos familiares de vocês, como que isso foi passado para vocês, assim, desse período, desse momento que a gente talvez possa considerar um declínio nesses ciclos do forró, ali período de 60, 70, o que vocês acham desse momento, assim? Eu acho que, assim, o forró, já falar em forró, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tinha muito preconceito. Ainda existe, pelo incrível que pareça, em 2026, você ainda encontra preconceito, né?
Então eu fico imaginando o que eles passaram, né? Poder trazer. O próprio Gonzaga tem uma história que ele foi participar do programa do... Ah, meu Deus, fugiu o nome aqui. Enfim, ele foi lá, ele era instrumentista, né? No começo da carreira dele. Ele gravava chorinhos. E quando ele começou a cantar, ele foi discriminado com a sua voz. A voz dele era alta, era grosseira, né? Falava. Eu esqueci o nome do programa, fugiu na minha cabeça agora. E aí, depois ele voltou nesse programa para cantar a música dele, que falava sobre o Nordeste, que ele começou, o Vira e Mexe, né? Que ele tocou muito lá na zona do Porto do Mauá ali, né? Que era mangue, ele era mangue, né? Passava o Chapéu, o Pires ali, né? E aí, a partir dali que ele começou a ser visto cantando a sua história, né? A história do Nordeste, né? Mas eles passaram um bocado de perrengue em relação a isso, né? E a coisa que o pouco conhecimento que eu tenho, né? Que a gente vê. Mas eu fico imaginando assim, eu naquela época lá, o que eu ia fazer? É muito difícil. Coisa. E hoje difícil. É pra gente. Se a gente hoje é difícil, porque a gente tem. Fica com tudo, com essa tecnologia que tem, né? Até na própria locomoção da gente é difícil. Eu moro em São Gonçalo e fico cansada desse translado que eu faço. E lembrei do seu Adélio, do Adélio Silva, do Forró Forrado, entendeu? Que foi uma grande porta, né, para receber os nordestinos, os artistas do Nordeste, né? Mas também tinha muito preconceito do público, porque só quem frequentavam, assim, eram porteiros, empregadas domésticas, entendeu? Então, aí o que aconteceu? O João do Vale batizou o forró dele como Forró Forrado e começou a trazer a galera da MPB. Entendeu? Então o Forró Forrado virou um encontro de artistas, entendeu? Então se juntava o Nordeste com a galera da MPB. Então começaram as madames descer dos prédios para frequentar o Forró Forrado. Que hoje ainda continua seu Adélio, com mais de, acho que é 54 anos. Forró 55, por aí. 55. E ele firme e forte, ele é uma referência muito grande, que ele fala, não desistir, não desista, entendeu? Chico Buarque deu uma maior força pra ele, exatamente, né? Ele fez uma participação lá, ela falou, Adélio, não bota meu nome na divulgação não, mas eu vou estar lá. E aí, quando chegou o forró, ela lotou, né? E a Clara Nunes, João do Vale. O Ramalho dava palhinha, pra você ter ideia, na época. Olha, muito inclusive, importante. Eu tive a honra de tocar com a Marinês, né? Na Feira de São Cristóvão, bater triângulo pra ela lá. Mas isso foi porque antes, quando eu era o hold, antes de ser hold do Trio Pé de Serra, que eu ia com meu pai também, ele chegou a fazer uns trabalhos com Sussu, né? Sussu, Lorival, eles faziam um show. E eu sempre ia com eles, né? Aí tem um show que a Marinês estava sem triângulo, e o Sussu me chamou pra me fazer triângulo lá na feira. Aí eu falei, poxa, ganhei meia-noite, né? Aí eu toquei com ela, não cantei, eu só toquei lá, meu triângulo. Aí tem um festival lá ela foi pra Itaúna, né? Que é o maior festival de forró sudeste, que é na divisa ali com Bahia e Espírito Santo, né? E aí ela foi tocar lá, aí o mestrezinho que tava tocando triângulo, Dió na zabumba, Marcos Faria na sanfona. Aí tem hora que o mestrezinho me chamou, saiu e me entregou o triângulo. Também toquei lá com ela. Muito bom. E porque eu acho que tem um outro ciclo, né? Que é esse que a gente tá aqui pra facilitar a sua compreensão. Porque o Luiz Gonzaga falava, né? Ele tinha uma tese do ciclo dos 20 anos do forró, né? Em cada 20 anos o forró ia acontecer. Ou seja, em 2000 foi Fala Mansa, né? Só que passaram-se quase 20, no caso 19 para 20, aí a gente teve uma pandemia que bloqueou esses 4 anos aí, né? E aí eu acredito que agora, com esse pouquinho esse projeto que o Mestrinho montou com o João Gomes, né? Sim. Que chama Dominguinho, e o JP, com músicas autorais, músicas, regravações, e inclusive eles estão agora fazendo show através desse trabalho. Tá bombando, já tá tudo se esgotado. E o mais interessante é que o João Gomes apareceu na mídia sendo bombardeado. Sim. Pela sua voz, pelo seu ritmo. E é ele que está dando a mão. Dando a mão, exatamente. E é uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar aqui, que a gente precisa o quê? Da união e da força dos grandes artistas nordestinos lá da década de 50, 60, os que estão vivos. Tem que pegar na mão de quem tá chegando agora, porque assim, eles foram acolhidos lá atrás. Assim, eu acredito que foi isso.
Com certeza. E se a gente não tiver isso, daqui pra frente, pelo menos assim, a minha concepção daqui pra frente, o pouco que eu sei, o pouco que eu faço sobre forró, eu vou sempre estar ali, eu sempre procuro ajudar, chamar um aqui, Neidinha é uma que eu faço questão de trazer ela, levei ela pro Arraial do Bem, que ela já tá no 2ª edição do Arraial do Bem, trouxe a Natasha Falcão, também, da Lacanja. Então o que falta no forró é isso, é a união, acho que as pessoas, isso aí já veio lá de trás. Então não adianta depois você reclamar, né? As grades do São João tá tomada pelo outro gênero, mas você tem que ver o que você tem que fazer também. Leva algum pra passar nessa temporada, pô. Escolhe um pra passar uma temporada. Às vezes as pessoas só sente quando dói no bolso, né? A verdade é essa. Esse segundo, que não sei nem se é o segundo ciclo, mas só pra uma compreensão aqui na região sudeste, né? Porque é isso, Luiz Gonzaga, galera, Jackson no Pandeiro, Marinês, enfim, galera mais antiga. Bombou, aí veio esse momento Jovem Guarda, Bossa Nova, Luiz Gonzaga vai, né, fazer sua turnê no interior do Nordeste e tal. Aí vem a leva Elba Ramalho, Zé Ramalho, né, Alcê e tal. E a gente dando um salto aí pra década de 90, no Rio de Janeiro, né, dando esse salto e a partir do tempo de hoje voltando um pouquinho. Lá no Nordeste a gente também tem um movimento do forró eletrônico, né, pulsando, né, Mastruz com Leite. Cavalo de pau, forró das antigas. Forró que o pessoal chama, né? E que inclusive até nos nossos levantamentos, né, um movimento que até inicialmente também trouxe uma certa resistência, inclusive por boa parte dos artistas forrozeiros, né, nessa disputa de mercado, Mastruz bombou, né, assim. E olha que é forró. E é forró. Botaram, né? É isso. Uma batera lá. Eles tiveram guitarras, um tipo de levada. Letras diferentes também, mais românticas, entendeu? Também. Eu não sei se, porque a gente viu, assim, que nessa época, inclusive, quando conheci com Mastruz com Leite, assim, forró eletrônico, né? O forró pé de serra no Nordeste, parece que ele começou também a ser tomado, assim, como coisa de velho, um tom mais pejorativo, né? Então, rolou muita insatisfação, assim, dos forrozeiros, né, por esse movimento. E aí, só que aqui no Sudeste, década de 90, como a gente tem falado, tava acontecendo uma retomada do forró pé de serra, o forró que a gente pode chamar de tradicional, do, né, zabumba, triângulo e sanfona, o autêntico. A gente até pegou uma matéria da Veja de 97, que a matéria se chamava assim, A Farra do Forró. Bailes nordestinos viram moda no sul do país e fazem a festa dos jovens da classe média. E aí, muitos jovens aqui da região sudeste iam pro Nordeste passar férias. E aí chegava no Nordeste, é isso, né, se encantava pelo forró, tava lá e tal, não sei o que lá. E quando voltavam pra cá, tipo, eu quero continuar dançando e tal, isso que lá. E foi um momento ali, esse meados dos anos 90, né, que tem uma nova onda de produção de forrós no Sudeste, com uma juventude, assim, muito forte também. Você falou, né, que você falou, me deparei com uma juventude, foi na... É isso. Mas o que acontece, assim, eu como filha sou nordestina, então eu tiro pelo meu filho. E os filhos dos nordestinos que nasceram aqui como mimoso. Sim. O nordestino é muito fiel, assim, a suas raízes, na sua história, o seu povo. Então, tenho certeza que a galera escutava forró direto. Sim. Eu acordo e coloco forró. Sempre foi. Na minha casa, lá em Natal e aqui, sempre foi assim. Então, tenho certeza que os pais nordestinos, né, influenciaram seus filhos para hoje gostarem também do forró. Geração pra geração. Geração pra geração, entendeu? Que já vai escutando em casa, né? Eu escutei muito trio nordestino. Meu pai é fã de primeira, de carteirinha do trio nordestino. E aí você tá falando da década de 90, então quando aconteceu esse acontecimento dessa juventude, já começou em 95, só que eu vim tomar conhecimento em 99, 2000, que foi quando começaram a pesquisar nas universidades, aí começaram a fazer um evento, na época o pessoal chamava tipo de particulino, faziam umas filipetas para divulgar nos forróis, inclusive nós temos uma grande pioneira que é a DJ Edna. A gente conversou com ela. Você tinha um carimbo da filipeta, porque ela ganhava uma porcentagem para divulgar lá. Então, nessa época, tinham os trios que não eram assim, na mídia tão conhecido como os grandes que eu falo, como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Jackson Pandeiro, mas tinha aqueles trios lá que até hoje tem o trio Virgulino, trio Sabiá, trio Chamego, trio Cristalino. Tem essa galera que... Dona Zefa depois chegou depois. 2003, acho que foi 2002, por aí.
que o Dona Zefa chegou, se eu não me engano. Foi 2002 ou 2003, ou 1, não sei. É década de 2000, Sim. né? Mas assim, esses trios que é de 40 anos, né? O trio Juazeiro, que é o segundo trio mais antigo do Brasil, que o primeiro é o trio nordestino, que tá com meia alguma coisa. Já o Juazeiro tá com 50 e pouco, e tem os três Nordeste, não tem essa leva, né? Mossoró, né? Que está Trio Mossoró também. há pouco tempo estavam os três vivos. Perdemos agora recentemente. João Mossoró. Não, né? E aí então eu acompanhei essa época do 90, que tinha um forró do Malagueta. Todo episódio, forró do Malagueta é citado. Então a gente saía do forró do Malagueta, quando não tinha o café da manhã que a tia Nádia fazia de manhã no Malagueta, a gente ia tomar café na Feira do São Cristóvão, que era do lado de fora. Tinha o Malagueta, o Ballroom, Mourisco, Casa das Tochas. Que inveja, eu queria ter vivido tudo isso. Eu também. Tanta coisa. Muita também. coisa. Cara, não, e você falou que o forró do Malagueta, todo episódio aqui foi citado. E assim, eu acho que ele tem uma dinâmica. Eu queria muito ter vivido isso, que ele tem uma dinâmica, porque eu acho que já falaram assim: quando chegava, os primeiros que chegavam ofereciam umas doses de chiboquinha. Chiboquinha. Aí outra dinâmica é que rolavam os concursos de dança, quem dançava por mais tempo. E aí ainda tinha o café da manhã. Tinha o café da manhã. E tinha também noites do, tipo assim, hoje é a noite, Festival do Shot. É uma coisa que eu falo muito no meu show, porque assim, a gente tem que tomar cuidado de não entrar em extinção o shot, porque assim, o forró, a moda da dança, né, a gente também deve muito aos professores, aos DJs, principalmente, que ajudaram muito a gente. Ajudam muito. Em lance de repertório. Um dos grandes pioneiros que nós temos é o DJ Xeleléu, que ajudou muito os trios. E eu lembro que também, às vezes, o Perpétuo cantava certa música, aí o Xeleléu, pô, de que é essa música? Aí o Perpétuo fala, fulano, Cheiro Nordeste e tal. E tanto é que o Trio Pé de Serra, o Perpétuo, mais uma do Trio Pé de Serra. Que aí, só que era dos três do Nordeste. Então ele foi muito massacrado em relação a isso. Mas ele não falava de autoridade, né? É uma coisa que ele trazia, então ele apresentava. O Perpétuo, ele trouxe muita coisa pra gente, sabe? Assim como o Xeleléu. Resgatou muita coisa. Resgatou coisa não fez sucesso. E fazendo um outro recorte. Sim. Temporal e territorial também, que é quando eu chego no forró, né? Porque eu sou 2005 que eu chego no forró, né? Lá no início dos anos 2000, eu sou da Penha. E na Penha, lá na Praça do IAPI, tava se formando a banda João de Barro. Uma banda, enfim, formada... Liés, o Júnior Birani. Que hoje é Tristopim. E aí, enfim, tinha o forró da Praça do IAPI, forró da Sem Nome. Forró do Melo. Tinha um evento que era mais... não era um forró semanal, mas era um evento... Não lembro se era mensal. Enfim, de tempos em tempos, que era o Rolê Carioca. Então trazia... Tinha muito particulino também. Muitos particulinos. Você deve ter pego também a lona de Vista Alegre, né? Que eu toquei muito lá também. Sim. Fui com o Roto também, com o Pé de Serra, muito ali na lona. Lona, com certeza. E eu acho que legal, assim, é falar que... É isso, né? Essa nova geração, né? Anos 90, anos 2000, porque a gente não falou aqui, mas anos 90 a gente tem Forró Sacana, Raiz do Sana, Baião de Corda, Forró na Contramão, Rio, Bicho de Pé, Potiguar, né? Rastapé, Circulador de Fulô, negócio da Sapatilha 37. Qual é o nome dessa banda? É muita coisa. Muita coisa, então... Mas acho legal porque foi, assim, pra mim, por exemplo, na minha família não tenho ninguém nordestino na minha família, mas é óbvio que eu convivia com nordestinos, porque o Rio de Janeiro, né, hoje a gente tem 1,5 milhão de nordestinos no Rio de Janeiro, segundo o IBGE. Então, assim, de alguma forma, a cultura nordestina, ela chega, né? Mas acho que, assim, na minha vida, quando ela chegou mesmo, foi muito por esse movimento de bairro, assim, e que era uma galera que circulou pela cidade, foi acessar, né, outros bailes, acessaram o Malagueta, acessaram o Lagoinha, o Ballroom, e aí a galera ali, o Sana, né, foi pro Sana, né, Sana. E aí, a partir disso, não, vamos fazer o nosso movimento aqui, e foi assim. E eu acho muito legal que foi a partir daí, dessa galera mais jovem, que eu, por exemplo, fui conhecer o forró e fui ter acesso aos clássicos, aos mestres, né? Ao Luiz, saber quem é Luiz Gonzaga, quem é Dominguinhos, quem é Marinês. Enfim, muitos que eu ainda tô conhecendo. Porque é muita gente, né? São muitos artistas. E o bacana é que, assim, a galera... Foi o que você falou. Ninguém tem parentesco do Nordeste,
né? O pessoal, a gente até zoava. Tem até a música do Cris Mourão, que fala Patricinha, do 502 vai, né? Que vai pro forró. Então, eles se apaixonam, né? O tal do mosquitinho do forró. Sim. Você falou não sei o que do shot, tem que respeitar. Ah, sim. sim. Perdão, é isso mesmo. Volta O aí. que acontece? O shot é o seguinte, hoje em dia, você vai cantar, vai fazer um show, o pessoal fala, forró. E não quer o shot. Então, naquela época, tinha um festival de shot. Aí eu lembro que teve um festival de shot no Malagueta que teve Trio Chamego e Filhos do Nordeste. E naquela época, era assim, meia hora de shot. Pá, que hoje em dia toca 3 músicas, para. 3, não, era direto. Pá, meia hora, 1 hora de shot. E é isso que eu sempre falo e friso. A gente tem que valorizar toda a cadeia do forró, né? Não só o shot. Forró, chachado, baião, Porque arrastapé. quando a gente fala assim, forró, é meio que generalizando. Forró, o shot. Isso, fala sobre tudo. Forró. Mas deixa eu te falar uma coisa. No domingo passado, eu fui pra um aniversário com uma sobrinha minha, no samba, um pagode. Aí eu tava esperando tocar samba. Aí eu falei, vocês vão tocar samba? Eles, não, aqui é só pagode. Aí eu fiquei, gente, como assim? Como é que vai pro samba e é só samba? Não pode parar um pouquinho e mudar, fazer um negocinho mais... Não, samba é samba, pagode é pagode. É isso mesmo? Tem. Mas a gente não, vai pro forró, a gente toca tudo. Não, forró. Às vezes depende da roda de samba, né? Tem rodas de samba que no seu repertório faz um pouco essa mescla, assim. Samba de raiz. Mas tem rodas de samba que são mais, assim, o repertório mais samba de raiz, partido alto. Pagode geralmente é uns mais novos. Pagode dos 90 também. Entendeu? É diferente. Tem... Aí eu fiquei, entendeu? Raça Negra. Exaltação. Eu gosto de samba também, eu sou eclética, criada com tudo. Aí eu fiquei, então agora eu vou ter que ter cuidado. Se eu for pra samba, vai ser samba, 5 horas de samba no juízo. Não vai rolar um negocinho, né? Ou um partidão alto também, né? Então vai ser aquele ritmo o tempo todo. Né? Isso me dá meio uma aflição na minha cabeça, assim. Tem muitos sambas, por exemplo, também. Aqui, não sei se hoje... Antigamente eu acho que era mais frequente. Mas tem alguns eventos de samba, por exemplo, que faziam mais, eu acho que hoje menos. E essa mistura, inclusive, com forró, né? Tipo o Samba dos Guimarães. Sim. Tem o samba e aí no intervalo tem no outro espaço lá o forró. Que eu acho que isso é legal. Mas é isso, o Rio de Janeiro, ele é muito... plural, né, cara? Ele é muito... É isso. Brasil, né? É, o Brasil. Graças a Deus. Brasil. Porque então, Deus me livre de não ser brasileira. Essa minha chegada E tá sempre chegando um ritmo novo, porque tem os instrumentos, se junta daqui, outro dali, vai sempre inovando, vai mudando. Não tem jeito. A música, ela muda, né? Ela vai se modificando mesmo. Então, falando sobre essa mistura, nessa minha chegada do forró, era forró com reggae. Sim. Né? Tinha no Bronx, lá no Meyer, no próprio Malagueta. Era a mistura. A primeira... Lá no Nordeste era forró com brega. Com brega. E aqui era com reggae, né? A primeira vez que eu vi Raiz do Sana eu estudei na Rural, em Seropédica, na Universidade Rural Seropédica. Eu vi Raiz do Sana a primeira vez lá e era um evento que era Raiz do Sana e Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio. Tinha muito mesmo, assim, a mistura do reggae com forró. Mas isso é coisa. Eu lembro dessa música, cara, pra ficar martelando. Mas isso é coisa. Ficava martelando lá no Sana. Bom. Dava muito, eles tocavam muito lá o Ponto de Equilíbrio no Sana. A gente falou muito dessa juventude da década de 90, anos 2000. E hoje, 2025, o que vocês acham do movimento do Forró Pé de Serra no Rio de Janeiro hoje? Como que vocês enxergam ele? A gente também acredita que a gente tá quase lá num novo ciclo, né, do forró, de uma visibilidade maior do forró. Mas aqui no Rio, como que vocês enxergam, aí tocando por vários lugares no Rio de Janeiro, o movimento hoje, a juventude, né, também conhecendo, enfim, porque é isso, aqui no Rio a gente tem o funk, o trap, o rap, né, o samba, são manifestações artísticas, culturais do Rio de Janeiro, mas como que a gente vai também trazendo essa galera que o Rio de Janeiro, essa mistura do Nordeste com o Rio, né, por conta desses fluxos migratórios que o Brasil vivenciou, como que a gente não vai deixando morrer, né, o Forró Pé de Serra para uma juventude que eu acho que, não sei, acho que talvez não conheça muitos, assim, pelo que eu... Assim, de jovens na família, entendeu? E aí é isso, que talvez ainda tem um preconceito muito também enraizado com o nordestino. O que vocês acham, assim, da juventude hoje em dia no Rio de Janeiro e o acesso dela no forró? Eu tô vendo diferente, eu tô achando que tem mais jovens. Olha,
A minha concepção, acho que o forró, ele não vai morrer nunca. Não. Porque, assim, o que você, por exemplo, eu tô falando assim, pelo menos da minha época, né? Quando eu comecei, era difícil você ver um sanfoneiro novo tocando. Mas quando eu falo tocando, é tocando mesmo de verdade, tá? Porque hoje em dia, o que você vê, tem monstros tocando sanfona, né? Tá certo que hoje nós temos a internet, que ajuda muito, né? Muita gente, vai lá, pega nota por nota devagarzinho, mas tem que ter o dom, tem né? da juventude tocando sanfona, comendo a sanfona, que mulheres sanfoneiras, abumbeiras. E falando sobre as bandas, na época, antes da pandemia, a gente tinha produtores, né, eventos que a gente era contratado. Hoje, pós-pandemia, o que aconteceu? Cada artista tem que fazer o seu próprio evento para poder se tocar, porque o cara tem que virar, mais ou menos, eu costumo dizer que é o dono do circo. O que é o dono do circo? Ele é o pipoqueiro, ele é o malabarista, ele é o palhaço, ele é o segura, ele é tudo. Então, hoje em dia, o artista tá tendo que fazer isso, né? E pós-pandemia, aconteceu de muita gente que não tocava, só tocava em casa e não tinha coragem de tocar, criou coragem e cada um aprendeu a tocar um triângulo ali, aprendeu a tocar uma zabumba ali, começaram a fazer, agora virar artista, e tocar, e tá no palco, e assumiu, e tá lá encarando e fazendo o que ama de fazer, que é o forró. Então tem a juventude, a galera hoje tomou conta. Então não vai morrer nunca. Não. Hoje, temos aqui o Forró do Cantinho, que já tem 27 anos, se não me engano, nosso querido Júnior Fontes e a Paula, que ficaram um tempo parados e depois reativaram, mas eles voltaram antes da pandemia. E agora vai ter até o festival, inclusive, em outubro, né? Acho que é agosto. É agosto, né? 15, lá em 16, Xerém, inclusive eu estou lá. Depois de muitos anos eu tô lá. A gente conversou com um pesquisador, que é o Hernani Donato. Ele é agente para a construção, né, no processo de pesquisa do podcast. E ele fez uma fala que ele disse que o forró é a grande liga da cultura popular. Ele fez uma analogia do forró com o capitão, uma comida típica da região da família dele, né, no interior da Bahia. Feijão, né? Feijão verde, farinha e arroz, misturados com molho lambão de pimenta. Não conhecia. Assim, na mão. Assim, esse capitão comendo. Meu pai comia assim, né? Dá a liga, né? E aí ele fala, o forró dá essa liga. A música Boiadeiro, né? Essa liga ao Boiadeiro, cantado pelo Luiz Gonzaga, né? Que essa é uma música que são dos dois compositores cariocas, mas que parece mineiro, para uma música que parece mineiro, parece gaúcho, nordestino, paulista do interior. Então ele fala, o forró parece mesmo essa grande liga nacional. E ele fala que bom que chegou no Rio, né? E a gente aqui agradece muito que chegou no Rio, graças a Luiz Gonzaga e todos os outros que sucederam, né? E vieram. A gente só tem a agradecer, a reverenciar, né? E trabalhar, como a gente estava falando, né? Pra atender um pedido de Luiz Gonzaga, que quando ele estava ali já partindo, né, quase partindo, ele fez, né, ao Alceu, que ele fala no show de despedida realizado em Recife, em 89. Ele fala, não deixe morrer meu forrozinho. E é isso, se depender da gente, não morre jamais. E aí vocês já falaram aqui, mas eu acho que se vocês quiserem complementar com algo que vocês ainda não tenham falado, né? Como que a gente pode, assim, contribuir para essa salvaguarda do forró pé de serra, enquanto forró pé de serra produzido no Sudeste por sudestinos, como que a gente pode contribuir para salvaguardar o forró pé de serra, que é patrimônio material reconhecido desde 2021? Vocês já falaram que a gente precisa se fortalecer, a gente precisa de produtores de políticas públicas, mesmo de projetos. Projetos, editais, né? E assim, patrimônio estamos no papel. Porque se realmente estivesse seguindo a risca direitinho, a gente tava todo ano acontecendo o que acontece no Nordeste, numa grade que é desproporcional, né? Assim, eu falo por mim, assim, não é pra tirar o sertanejo, não é pra tirar. Mas coloque bem menos, tem que ser mais forró. Vamos dividir, vamos fazer um negócio bonito, né? Festa junina é o quê? É São João, é forró, né? Entendeu? Então, mas até entendo, por causa do público, pra trazer, tá? Botar um pouquinho aqui, um pouquinho dali, misturado. Agora, colocar DJ, que não tem nada a ver. Que nem a Elba, ela tem ela fala que a gente não vai lá em Barreiro, né? Não vai. Fazer forró no sertanejo. Nada contra, eu acho que dá pra tudo. O São João, ele pode agregar tudo, né? Tudo envolve a moeda, infelizmente, é isso aqui. Sim, capital. Então tem que trazer o sucesso, né, da atualidade. Mas, tipo assim, você botar 80%
de sertanejo e 20% de forró, isso é inaceitável. Então, outra coisa que eu queria dizer, eu tive agora recentemente, lá na Paraíba, no aniversário de 100 anos da minha avó, ela mora em João Pessoa, Dona Maria Fidelis, e a juventude no Nordeste tá tendo um movimento muito grande de forró lá. Eu estive em Recife, lá na Fazendinha, né, que tem um evento a Roda de Forró, teve participação lá do Petrúcio Amorim. Então tem uns trios novos, tem a galera molecada lá tocando, não só lá na Paraíba, Natal, Recife. E então eu acredito, não só aqui no Sudeste, e com o próprio Nordeste, de onde veio o forró, ele não vai morrer nunca. Não vai. A juventude tá tomando conta e o forró vai ter teu lugar, se Deus quiser. A gente resiste, né? Assim, pô, agrade, tudo bem. Mas assim, falamos em Barreto. Barreto não é um mês todo. Nordeste é o mês todo, então dá pra colocar a galerinha, mas... E não só no São João, né? Porque eu acho que é isso, né? Muita gente também... Uma vez um amigo meu pediu assim pra mim, Tati, você me dá umas indicações de trio de forró pra festa junina, mas que toca música de festa junina. Aí eu falei assim, amigo, música de festa junina é forró, é shot, é baião, enfim. Mas ele tava querendo dizer o arrasta-pé, o galope. Aí dei uma... De raiz. E eu acho que também tem isso, né? Assim como, por exemplo, o carnaval, todo mundo acha que só trabalha ali dezembro, janeiro, fevereiro. Depois parece que as pessoas não trabalham nunca mais com o carnaval. E eu acho que acontece isso também com o forró, né? Com São João e, consequentemente, com o forró, né? As pessoas acham que vocês só trabalham né, no período junino. E que depois não acontece mais nada, né? Só que nós, é isso. Rio de Janeiro é de segunda a segunda. Inclusive, eu falo isso em todos os meus shows. Em São João, eu falo, gente, olha, isso aqui a gente faz o ano todo. Não é só aqui na época junina, né? A gente tava falando do negócio da invasão, né? Por exemplo, ano passado, o show do Flávio José foi reduzido 1 hora para ter Gustavo Lima. Nada contra Gustavo Lima, mas tirou 1 hora de Flávio José. Então começou a ter essa proporção das grades do São João do Nordeste em 2015. E eu tive a honra de estar lá com o Flávio José. Ele me convidou, me levou para curtir o São João em Caruaru, em Campina Grande. E aí, logo que eu conheci ele através do musical, né? Do Gonzagão, ficamos amigos. E aí, no ano seguinte, um amigo meu que tem um forró lá chamado Fazenda São Marco, lá em Esperança, na Paraíba, vizinha da cidade do meu pai, de Remígio, né? Conversando com ele aqui, ele falou, pô, meu sonho é trazer Flávio José. Eu falei, mas o que tá faltando? Ah, porque contato é difícil. Pô, eu falo com ele direto, pô, eu arrumo. Ah, tu arrumar, eu vou comprar tua passagem e tu vai vir aqui e vai cantar mais ele. Isso depois que eu tinha ido com o Flávio, né? Aí eu liguei, Flávio, é isso, um forró e tal. Pronto, fechou o show. No ano seguinte eu fui. Aí eu aproveitei, como era na cidade vizinha lá de Remígio, né? Eu já tinha um conhecimento do prefeito lá da cidade, o Chió, porque o Chió, ele resgata a cultura, ele levou ônibus para assistir o Gonzagão em João Pessoa, Campina Grande, entendeu? Ele fez o Festival da Sanfona lá, levou meu pai. Então eu tinha essa abertura. Só que eu fiquei assim, na época, né, do São João tomado pelas grades, aí eu escrevi um negócio pra me falar antes de cantar, né? Porque além de eu fazer lá na Fazenda São Marco, eu fiz com a banda local de Remígio. Eu queria falar um negócio antes de cantar. Então eu escrevi assim no papel assim, gente, meio que debochando, desculpa eu invadir o seu São João, mas eu vim do Rio de Janeiro, mas eu trago na minha mala shot, chachado, baião, sou filho do filho da terra, a gente abraça a causa o ano todo, a gente leva essa cultura. Só que antes de falar isso e levar esse papel, eu tava com um show com o Marcelo Caldi aqui, aí eu falei, Marcelo, tu acha que eu devo falar isso aí? Marcelo é o nosso grande da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, que a Neidinha faz parte, né? Já tem quantos anos? 10 anos, estamos fazendo. 10 anos, 10 anos, né? Aí ele olhou, Mimoso, isso aí dá pra fazer uma música. Eu não sou compositor, então, através daí fizemos. Aí ele juntou as ideias dele com as minhas. Nós somos cariocas amantes do Nordeste, aí botamos Coração Nordestino. E aí a letra... A gente foi juntando lá, ficou mais ou menos isso, foi o que a gente tava falando aqui. Sim. Aí fizemos uma homenagem ao Nordeste, que é assim, pode cantar aqui ou quer falar? Canta. Nordeste, 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 dedico a você esta canção. Vim do Rio de Janeiro, onde canto o ano inteiro o sentimento do sertão.
Nordeste, 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 respeito sua cultura e tradição. Sou artista e tenho raça, sua causa a gente abraça. Trago na mala muito shot e chachado, arrasta pé e baião. Baião, meu coração é mole, se ouço o som do fole, então vou me render. Forte é a voz que tenho, grande é meu empenho pra te defender. Cresci ouvindo o som divino, meu pai tocando, desde menino a me encantar. No peito levo esse destino, coração nordestino, vou sempre honrar. E era o que eu queria falar. Acabou que eu não falei. Aí depois a gente fez a música, eu gravei e lançou. Tá disponível em todas as plataformas digitais. Maravilha, todo mundo escuta aí. Coração Nordestino. Mimoso e Marcelo Caldi. E é bem isso mesmo, né? É isso. É isso. É uma música temática, né? A gente vai levando aqui na forma que a gente acredita, né? Eu vou sempre levando e sempre respeitando as tradições que é do Nordeste. Nunca vou falar que ela é minha. Apesar de eu ser filho de nordestino, a raiz, as tradições é do Nordeste. Sim. Apesar que, Gonzaga se criou aqui, fez um regional com regional do Canhoto, Dominguinhos, tudo. Mas a tradição é de lá e a gente tem que respeitar. Coisa que eu vou prezar pelo resto da minha vida. Exatamente. E Neidinha, fala um pouco então sobre a Orquestra Sanfônica e também eu queria ouvir lá em São Gonçalo, né, no leste fluminense, como é que tá também essa produção lá? Decadente. Não tem. É, né? Ela vem pra cá, atravessa a fonte pra Nós temos uma feira nordestina lá que foi inaugurada há alguns anos. Eu conheci ano passado. Qual o nome da feira? Eu acho que é a mesma feira tradicional. Centro de Tradições quase falei, deu um branco. Mas não... Acho que é Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo. Que faleceu. O Severo. Severo Sanfoneiro. Severo, era muito amigo do meu pai, a gente ia muito na casa Começou muito bem, estreou muito bem, com forró e tudo, mas depois veio, aí eu até falei... Outros gêneros, aí eu falei, pedi que não era pra se fazer, mas a Feira São Cristóvão é bem maior, né? Que também não é legal o que eles fazem, mas está conseguindo se manter. Mas aí eu falei lá com o pessoal lá, gente, tem que ser forró, a galera vem pra cá, sem tradições nordestinas, pra quê? Pra ter o forró. Só funciona sexta, sábado, domingo e não ter o forró, não vai dar certo. Dito e feito, as pessoas vai saindo, porque MPB tem na esquina, né? Samba também tem em todos os lugares. São Gonçalo tem um centro de tradições nordestinas que é maravilhoso, onde tem uma população gigantesca também, de nordestinos, e não ter o forró, né? Eu fiquei envergonhada, sinceramente, e nunca me chamaram pra nada lá. Porque eu já meti a língua, então já fui, já. Isso é... Tem isso, né? Não tô preocupada com isso, não, mas pelo menos eu... Mas é importante a gente falar desse local, que eu conheci o centro no passado, porque eu tava produzindo um evento no IFRJ, no campus do IFRJ de São Gonçalo, que é em frente ao centro. Ali mesmo. E aí, até, um mês antes, aí ele falou, tá fechado, a gente não sabe se vai estar aberto. Acabou que reabriu na semana do evento, e aí eu fiquei, né, vai acabar o evento, vou pro forró e tal. Quando acabou, tava tendo... Encontro de motoqueiros, um evento de encontro de motoqueiros e tal. Mas eu achei importante falar, né, porque acho que também, tem isso da gente entender que não é só na capital, no centro do Rio de Janeiro, né, que a tradição e que bailes de forró acontece, né? A gente tem o Parque União na Maré, que também é um reduto forte de nordestinos. Na Baixada, Nova Iguaçu também tem Levou muito no PPG, ali no Pavãozinho, levar forró lá pro povo. Todo mês eu tô lá. Sim. A Orquestra Sanfônica. Fala mais sobre ela. Ela é de Niterói? Começou em Niterói. A Norma, né? A Norminha. A Norminha. Professora levou o Marcelo pra lá e lá surgiu a Orquestra Sanfônica, que estão fazendo 10 anos com o nosso maravilhoso maestro Marcelo Caldi, que é um gênio, é um ser humano incrível, né, Marcelo? Eu sou suspeito de falar dele. Eu acho que é dos Marcelo, que não tem um Marcelo que eu não conheço que não seja tão gentil, tem um coração tão grande. E o Marcelo Caldi é uma pessoa, assim, espetacular. Generosa, inteligentíssimo, sabe
Eu acho que é uma das pessoas que mais sabe de sanfona, da história de Dominguinhos. Ano passado nós fizemos o São João Sinfônico, a Orquestra Sinfônica da Bahia. Olha. Em homenagem a Dominguinhos. Aí foi eu com a Lívia Moraes, a filha de Dominguinhos, o Carlos Prazeres, maestro, e Marcelo Caldi, a orquestra. Foi coisa mais linda. Esse ano ele tá fazendo com Com o Geraldo Azevedo, exatamente. Geraldinho. Entendeu? E a sanfônica só cresce. Só cresce. Só cresce. Estão tocando muito. E ali, muito meninas, mulheres. Mulheres de idade. Tem mais mulher do que homem. E mulheres de idade tocando sanfona. Arrasou. E Tem que tocando conhecer mais, que eu não conheço. Mas tem que Acho que eu não vi. Tiram a quarta-feira eu não- amanhã. Toda quarta-feira a gente ensaia aqui, perto da escadaria Celeron. E aí você faz parte da orquestra há quanto tempo já? 9 anos e 7 meses, eu acho. Que aí tem as cantoras, ela, a Ieda e o Ananias. Ananias Ribeiro. Sim. São os 3 maravilhosos lá. Maravilhoso, gente. É lindo, né? E tem, a gente tem um repertório vasto. Uhum. Já fizemos shows eruditos aqui no Cecília Meirelles. Instrumental, coisa mais linda. A gente já fizemos a sanfônica e o circo. Lindo, coisa mais linda. Fizemos uma homenagem a Dominguinhos. E o repertório é do chachado, do baião, do choro, do machixe. Isso. Tudo. Tudo variado. É lindo demais. Tudo que é cultura, coisa boa, tá ali na Orquestra Sanfônica. E a gente não falou, mas acho que foi com o Marcelo Caldi, né, que você fez parte da peça de teatro. Não foi Não? por Caldi, não. O musical, ele aconteceu, eu tocava com Forró do Mercado, que hoje em dia é Forró do Kiko. Inclusive fizemos agora o encerramento do show do Alceu Valença na Fundição, sábado passado. E aí a gente tinha esse projeto que era na Rua do Mercado, lá na Praça 15. Esse chegou a pegar, era toda quinta-feira lotado. Começou era de graça, depois de passar o chapéu. E aí depois fomos pro Leviano. No Leviano, no ano de 2012, estava montando um musical, João Falcão, um grande João Falcão, Gonzagão a Lenda. Aí João me viu cantar, era salsa embaixo, forró em cima. Foi aí que eu comecei a frequentar o forró no centro. Né? Tinha o pessoal da salsa. Aí o João subiu a escada, ele nem viu que tinha nada lá em cima. Quando ele viu, assim ele me falou, encontrei o Gonzagão. Só que assim, ele não falou lá comigo nada, né? Aí através de internet pegaram meu contato, o André Alves, que é da Sarau, a Agência de Cultura Brasileira, entrou em contato comigo, perguntando se eu queria fazer um teste e tal. Eu falei, mas não sou ator não, eu sou cantor. Não, mas fica tranquilo, eu vou lá, faz um teste. Aí eu perguntei, pô, posso levar meu pai? Que a pessoa certa é meu pai, que meu pai tem a voz igual do Gonzaga. Pode levar. Aí chegou no dia, meu pai teve dengue, não pôde ir. Aí eu falei, pode levar meu sanfoneiro então, que era o Cezinha, lá da época dos Cabras, que eu tinha um trio, que foi em 2005 que a gente começou com os Cabras, ganhamos o Festival de Itaúna de 2006. Primeiro trio a trazer o resultado do Rio de Janeiro, foi os Cabras. E eu levei Cezinha, aí era 15 minutos de teste, lá na Casa da Glória, Casarão. Aí tá, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco passou 15, 20, 30 minutos. Aí pergunta, tu toca sanfona? Porque, eu arranho, sou pé de galinha, vou lá e toquei uma sala de reboco, contei uma história lá. Daqui a pouco fui ver, era mais de 1 hora de teste, né? Aí, beleza, aí tudo bem, a gente vai entrar em contato aí, qualquer coisa depois. Aí passaram-se 2 dias, aí a André entrou em contato comigo e falou, vem cá, então, você passou no teste, você quer fazer? Aí eu falei, mas vocês têm certeza? Porque eu não sou ator, né? Não, mas vamos lá, vamos. Aí, daqui a 2 meses tem um primeiro dia do ensaio. Esses 2 meses eu não dormia. Imagina minha cabeça como é que ficou. Aí foi, no dia do ensaio, o ensaio foi no mesmo lugar do teste. Aí quando eu cheguei lá, aí me deparei, a única pessoa que eu conhecia no musical era o Alfredo Delpen, o Beto Lemos, e acho que só os 2. Porque depois o meninão chegou depois, que era outro sanfoneiro. Aí eu conheci o João, esqueci o sobrenome dele. Enfim, que era o sanfoneiro. E aí começamos a ensaiar e aí a recepção da galera, sabe? Te abraçar de uma forma. E o teatro te colocar num lugar que você jamais pensa. Porque foi um sucesso essa. É coisa mais. O teatro transforma a pessoa. Eu queria dar continuidade, mas assim. Que Gonzaga foi uma coisa que eu tinha uma certa intimidade, né? Mas aí, inclusive, eu fui chamado depois de fazer o Belchior, mas não deu certo, né? Mas eu não era pra ser. Mas aí foram 4 anos e meio de espetáculo. Viajamos para todo o Nordeste, até para Bogotá nós fomos. Que delícia. Foi lindo, então eu só tenho a agradecer. Fui indicado como melhor ator no Prêmio Bibi Ferreira em 2015. Tá certo que
eu não ganhei lá, mas assim, pra eles, mas eu ganhei. Eu fui indicado, eu ganhei. Eu sou um cara que eu tenho essas maravilhas que aconteceu na minha vida. O teatro, ter conhecido o Dominguinhos de perto, cantado com ele no Prêmio Shell em 2010, né? Toquei com o Marinês, que trampo com a Marinês. Cantei com o Zé Calixto durante um tempo também, nossa, o Rei do Oito Baixo, com meu padrinho Manhoso, ser hold do Pé de Serra, acompanhar meu pai, conheci muita gente maravilhosa, como tá com a Neidinha aqui agora. E isso pra mim não tem preço, entendeu? Porque o forró, eu costumo dizer que eu tô em todas as tribos, né, Neidinha? Porque, infelizmente, o forró, ele é uma coisa meio chata eu falar, mas tem tribos. Tem a tribo dali, a tribo de lá, tem gente que não vai na feira. Antigamente eu não tinha isso. Não tinha. Tu sabe, antigamente todo mundo ia pra feira. Hoje em dia, tem gente que não conhece a feira. Mas assim, tá certo também, não tem muita coisa interessante lá hoje em dia, né? Porque hoje em dia o que manda na feira é os karaokê, né? O que levanta a feira é isso, infelizmente, né? É isso, mas a gente vamos fortalecer também a feira, que é importante, né? A galera da feira que tá lá é resistência também. Exatamente. A gente teve não conversa. É fácil, mesmo eles estão lá, não é fácil. A gente conversou com o Lucena aqui, né? E o Lucena, ele tentou resgatar, ele começou a fazer uma vez por mês, né? Ele me convidou a Neidinha, né? É um lugar de memória muito importante, né? Todo forrozeiro sonha, né, de estar num palco da Feira de São Cristóvão, assim, né? Que é o coração do nordestino no Rio de Janeiro, é a Feira de São Cristóvão. Qualquer pessoa que vê Zé Forrozeiro já cantou na feira, já fez isso. Entendeu? Então é muito importante que as coisas realmente daqui pra frente melhorem, que eu acho que tende a melhorar. O Lucena tá lá, que eu acho que ele é nordestino, ele viveu tudo isso, ele conheceu todo mundo. Sim. Tem um livro, né? Espero que... O que falta é a união, na minha opinião, que é a união. A gente estava citando aí, falando sobre os sertanejos, mas o sertanejo um pega na mão do outro. Eles um canta a música do outro e vai levando. É o que falta desde os grandes vir lá de trás e da gente agora. Precisamos ter um escritório do forró, onde se juntem para compor, onde se juntem para vender shows. E parar de ter muito dono, que o forró tem muito dono. Porque o forró é uma coisa, o dono para mim é Gonzaga. Mas assim, é uma forma debochada que eu tô falando. Gente, estamos chegando ao fim do episódio. Você falou, não tem preço receber vocês aqui. Memórias vivas, né? Eu acho que esse podcast quer ouvir mesmo através da oralidade, né? Esse meio de comunicação que é o microfone, que é o podcast, da gente deixar marcado, registrado, né? Todo esse conhecimento também, para quem for ouvir, para quem não é do forró, para quem é do forró, enfim. Isso. Conhecer. Então, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez e deixar o espaço agora para vocês divulgarem o @ de vocês, vendam o peixe de vocês, tudo que vocês estão fazendo de trabalho agora. Convidem o pessoal aí. Vender a macaxeira, né? Exatamente. A macaxeira, boa. Macaxeira. Boa, carne de feijão verde. E é isso. Quem quiser saber um pouco do meu trabalho, só ver Marcelo Mimoso aí no... Eu tenho até TikTok, eu tenho. Olha! Eu só não faço aquela dancinha. Eu boto meus shows lá, às vezes eu boto coisa de bicho que eu adoro, sou apaixonado por gato, cachorro, né, Neidinha? Nós somos, né? Então eu tenho TikTok, eu tenho YouTube, né? Sempre que posso eu posto alguma coisa ali. Infelizmente eu não vivo só da arte. Hoje em dia eu trabalho com táxi, eu sou taxista, mas trabalhei também como Uber, né? Durante 7 anos, porque infelizmente a gente não consegue viver da arte. Então, devido a isso, eu não tive muito foco, mas eu vou procurar agora lançar outras músicas que eu tô na gaveta, que são regravações, e tô gravando coisas inéditas agora. Se Deus quiser, vai estar disponível pro pessoal aí, né? Vamos ouvir. E é isso que a gente precisa. Abraçar acontecer para todo mundo, né? Verdade. Igual uma cordinha de caranguejo, igual a patinha vai puxando seus filhos. Vai poder viver só da arte. Só da arte. E você, Neidinha? Eu quero agradecer ao Mimoso, foi uma das pessoas que me deu a mão, ao Marcelo Calde, ao seu Adélio, ao Zé Calixto, aos meus músicos, ao meu marido, a todos que me ajudaram. Ao Niso, o grande Nizão, Beto meninos, Marrom. Entendeu? Que no meu início ninguém acreditava assim. Chamava, tem show ali. O povo ficava, de onde apareceu essa daí? Ninguém queria. Eles vestiram a camisa e estão comigo. O Niso acho que está 8 anos, fiel ali comigo. E os meninos também. Então quero agradecer primeiramente a eles, a Deus, né? Por ter feito com que eu conseguisse realizar os meus sonhos.
E tenho certeza que a gente fazendo tudo com honestidade, com verdade, com amor, com dedicação, as coisas vão acontecendo, né? Naturalmente. E minhas redes sociais é @rochaneidinha. Boa. É isso aí. Tô toda terça no Vuvu, e tô por aí, onde me chama a gente vai, pra somar, pra multiplicar. Vamos todos seguir esses 2 grandes mestres. Gente, obrigada. Para encerrar, quero agradecer aqui todo mundo que ficou ouvindo até o final desse episódio, dizer que a gente vai continuar contando essas histórias. No próximo episódio, vamos falar sobre a dança. A gente tem mais 6 episódios pela frente e tudo isso vai desembocar lá na frente no baile que a gente vai fazer no dia 2 de agosto, lá na Arena de Cro, gratuito. Então, sigam o nosso Instagram, @quintalconta, que iremos compartilhar muitos outros conteúdos também por lá. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado, se der eu vou lá, viu? Vamos. Gente, obrigada. E viva o forró, viva Viva o a cultura forró! nordestina.